Bom dia! Hoje são 20 de dezembro de 2017, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 51º vídeo, 51, da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Para quem chega ao meu canal por este vídeo, quero aqui explicar que estou fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Este livro aqui é também um livro de apologética cristã. Os cristãos dizem que a apologética cristã é a defesa racional, com o uso da razão, é a defesa racional da fé cristã. Isso é uma aberração sem fim. Por quê? Porque é impossível defender qualquer fé religiosa por meio da razão. Razão significa estudo, comparações, análise, argumentações, contra-argumentações, pesquisas, etc. Razão é o raciocínio, é a pessoa ficar ali em seu estado normal de raciocínio, lógica. Isso é razão. A crença religiosa é apenas uma mera crença, é crendice pessoal de cada pessoa. Tanto que essa crença religiosa, ela varia conforme as culturas. Daí você tem culturas diferentes, religiões diferentes. Culturas diferentes, deuses diferentes. Culturas diferentes, rituais e ritos diferentes. Entendeu? Então é impossível defender racionalmente fé religiosa. É impossível. E aí estou dando um exemplo aqui, não é? Nessa série e também em outros vídeos aí no YouTube, né? Mais de 1.300 vídeos sobre religião. Muito bem. Então hoje vou trazer mais um exemplo aí de que é impossível defender crença religiosa. Mais um trecho do livro de Norman Geisler. O Norman Geisler, ele é evangélico. Os evangélicos e protestantes são cristãos fundamentalistas. Eles leem a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Daí os absurdos que eles escrevem e que eles dizem em igrejas evangélicas e protestantes. Diferentemente dos teólogos católicos, eles não são cristãos fundamentalistas. Eles veem a Bíblia de outra forma. Muito bem. Então, antes de entrar propriamente no assunto de hoje, quero aqui mais uma vez mostrar o livro de Sigmund Freud, O Futuro de uma Ilusão. E coloquei aqui no quadro mais uma afirmação de Freud para análise. E trago também aqui novamente o livro de Márcio Aparecido Taddei. Márcio Aparecido Taddei. Esse Aparecido Taddei escreveu o livro que aqui está, com o título Apologia à Razão. O Aparecido Taddei possui um canal no YouTube e ele gosta muito de escrever. E ali ele vai escrevendo já muitos livros. E aqui é um deles. Muito bem. Trouxe também aqui ao quadro mais uma afirmação neste livro,
do Aparecido Taddei. Portanto, vamos agora fazer uma análise aqui preliminar antes de entrar no assunto propriamente dito. Vamos lá. Muito bem. Sigmund Freud e Aparecido Taddei. Sigmund Freud dispensa apresentações. É o pai da psicanálise. Sigmund Freud era judeu e ao mesmo tempo ateu. O filho mais inteligente da família. Na página 88 do livro O Futuro de uma Ilusão, o Freud escreve o que está aqui. E daqui temos o Aparecido Taddei, o brasileiro que mora hoje em Bebedouro, no estado de São Paulo. Na página 43 do livro Apologia à Razão, o Taddei escreve o que está aqui. Então vamos primeiramente ao Freud. Freud diz assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos e nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. O que o Freud diz aqui é uma verdade incontestável. Ele está dizendo que uma pessoa que faz uso da razão racional, uma pessoa que faz uso da razão, diante de situações fantasiosas, essa pessoa percebe facilmente aquela fantasia, correto? Já uma pessoa que não faz uso da razão, essa pessoa, diante de situações fantasiosas, ela passa a acreditar nessas fantasias, como se realidade fosse. Entendeu a diferença? Então Freud diz de forma bem clara que o homem que faz uso da razão, diante de situações tão miseráveis, diante de fundamentações tão ridículas, esse homem que faz uso da razão percebe facilmente que aquelas fundamentações são miseráveis e ridículas. Já o homem que não faz uso da razão, e aqui é o homem religioso, o exemplo, diante de fundamentações tão miseráveis, diante de alegações tão ridículas, tão infantis, esse homem religioso, ele não vê que aquelas fundamentações são miseráveis, que aquelas alegações são ingênuas, ridículas. Ele não percebe isso, o homem religioso. Ele só percebe aquela fantasia porque ele, em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas para ele, ali aquela situação o cega. Então o homem religioso, ele não tem o alcance de entendimento que tem um homem não religioso. É muito diferente. E é o que estamos vendo aqui, não é? Nessa longa série aí do Norman Geisler. Muito bem. Entendeu então aqui, né, o que quer dizer Freud. Vamos agora ao Taddei. O Taddei, na página 43, escreve o que aí está. Ele assim diz: se uma pessoa voltar seus olhos para a razão, essa pessoa, ela vai perceber que não existe nem deuses e nem diabos. O que o Aparecido Taddei escreve aqui também é a pura verdade, incontestável. Se uma pessoa volta seus olhos para a razão, olha aqui o Taddei junto com Freud. Se uma pessoa voltar seus olhos para a razão, aqui ó, o entendimento, a comparação, a análise, o estudo, a lógica, etc., essa pessoa vai perceber que não existe nem deuses e nem diabos. Isso aqui é uma verdade absoluta, porque deuses e diabos são uma criação humana. É o homem que cria deuses e diabos, demônios, conforme sua cultura. Daí a razão pela qual, hoje no Brasil, por exemplo, temos vários deuses e vários demônios, dependendo da cultura em que a pessoa está inserida. Correto? Temos hoje, por exemplo, 10.000 religiões, e religiões diferentes, porque culturas diferentes,
É o homem criando seus deuses, é o homem criando seus demônios. Portanto, aqui duas afirmações, Sigmund Freud e Aparecido Taddei. Vamos agora mostrar, com mais um trecho do Norman Geisler, que tudo aqui, o que diz Sigmund Freud e Aparecido Taddei, é a mais pura verdade. Veja que, repito, diante de situações, diante de alegações infantis, o homem que não usa a razão, como exemplo aí o homem religioso, ele passa a acreditar nessas fundamentações fantasiosas. Já o homem que usa a razão, ele percebe que essas fundamentações são fantasiosas. Já o religioso não vê essa verdade. E aí está a explicação do Freud. E aqui com a comprovação aí do Aparecido Taddei. Vamos agora ao texto do Norman Geisler. Aqui, Bíblia, e aqui, palavras do Norman Geisler, na página 331 do livro que aí está. Vamos aqui à Bíblia. Em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, temos o que está aqui. Aqui as palavras, na lenda bíblica, as palavras do Deus hebreu para o Malaquias. Eu vos tenho dito, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, aqui as palavras do Senhor Deus, o Deus hebreu. Todavia, amei a Jacó, porém odiei a Esaú, que era irmão do Jacó. E fiz, continua Deus aí dizendo, e fiz dos seus montes, ou seja, dos montes de Esaú, uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Você vê aqui que nesse relato lendário bíblico, o Deus hebreu diz ao Malaquias que ele ama Jacó e que odeia o Esaú, o irmão de Jacó. Ou seja, um Deus aqui que ama e um Deus aqui que ao mesmo tempo odeia. Muito bem. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. Cada pessoa, cada povo, cada sociedade, cada agrupamento humano cria seus deuses, conforme ali seus costumes. O povo hebreu criou seus deuses conforme seus costumes e criou também o Deus aqui, o Deus Javé. E o Deus Javé absorveu as características do povo que o criou. O povo hebreu era nômade, daí o Deus hebreu ser nômade. O povo hebreu era um povo, a exemplo de outros povos daquela época, o povo hebreu era um povo violento, daí o Deus hebreu ser violento. O povo hebreu era um povo, a exemplo de outros povos daquela época, era um povo intolerante, intolerante religioso, daí o Deus hebreu ser um intolerante religioso. O povo hebreu, a exemplo de outros povos daquela época, era um povo que vivia em contendas, em brigas, daí o Deus hebreu ser o Deus dos exércitos. Então o homem cria deuses conforme sua cultura, correto? Muito bem. Então, já que o homem ama e já que o homem ao mesmo tempo odeia, daí o Deus hebreu amar e também odiar ao mesmo tempo. Uma loucura total, não é? Muito bem. Então, sobre o que está aqui em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, o Norman Geisler escreve o que está aqui, na página 331. Muito bem, então vamos lá.
escreve assim o Norman Geisler. Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Está aqui, correto? Muito bem. Se Deus é amor, se Deus, esse Deus aí, o Deus hebreu, não é? Se Deus é amor, como pôde ele, o próprio Deus, odiar uma pessoa, como está escrito aqui no versículo 3 de Malaquias capítulo 1? Como é que Deus, sendo amor, ele ama o Jacó, mas odeia o irmão de Jacó, o Esaú? Por que isso? O que é isso? Problema, diz o Norman Geisler. Na parte final do versículo 2, que é esta aqui, gente, ó, parte final do versículo 2. Todavia, amei a Jacó. Na parte final do versículo 2 e na primeira parte do versículo 3, que é essa aqui, gente, ó, porém odiei a Esaú. Na parte final do versículo 2 e na primeira parte do versículo 3, Deus diz: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Contudo, João, lá no Novo Testamento, né, dos cristãos, João diz: Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 16. Aí vem a pergunta: como um Deus de amor pode odiar alguém? Como? Como um Deus que é puro amor consegue odiar um ser humano? Como? Entendeu, gente? Para isso aqui, veja agora a solução trazida pelo Norman Geisler. E você, mais uma vez, vai rir muito. E por que vai rir? Porque é o que eu digo sempre: é impossível defender racionalmente fé religiosa, seja ela qual for. E no caso aqui, é o cristianismo. É impossível alguém defender crença religiosa, fé cristã. Daí aquela bobagem, né? Que a apologética cristã é a defesa racional da fé cristã. É o que o Norman Geisler faz aqui. Só que isso aqui, gente, não é defesa. Ao contrário, isso aqui é a prova irrefutável de que eu estou dizendo a verdade. Então, veja aí o que o Norman Geisler diz aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, Deus não está falando... Veja aqui, gente. Em primeiro lugar, Deus não está falando da pessoa Esaú. Veja aqui. Mas da nação que proveio dele. Ou seja, Edom. Portanto, ele quem? O Deus hebreu. Não está expressando ódio a uma determinada pessoa nessa passagem. Correto? Muito bem. Aqui, o Norman Geisler, ele diz a verdade. Aqui ele diz a verdade. De fato, o que está aqui em Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, essa referência a Jacó e essa referência a Esaú, não é aqui diretamente a pessoa física de Jacó e nem a pessoa física de Esaú. Jacó aqui representa Israel, um povo, uma nação, na linguagem bíblica. E Esaú aqui também significa aqui o povo de Edom, como aqui está o povo de Edom, que teve sua origem em Esaú, correto? O Norman Geisler aqui, na primeira parte, ele diz a verdade. Vou repetir. Deus não está falando da pessoa física, né? Da pessoa Esaú, mas da nação, do povo de Israel. E aqui do Esaú, o povo de Israel em relação a Jacó. E aqui de Esaú, a nação aqui, o povo que veio, aqui proveio de Esaú, que é o povo de Edom.
Então diz o Norman Geisler aqui que Deus está se referindo a Israel, Jacó e a Edom, Esaú, correto? E diz o Norman Geisler, portanto, Deus não está expressando ódio a uma determinada pessoa nessa passagem. Muito bem. Sabe qual é a piada aqui, gente? Veja a pergunta lá. Se Deus é amor, como pôde ele odiar uma pessoa? No caso aqui seria Esaú. Aí o Norman Geisler diz que Deus aqui não está expressando ódio a uma determinada pessoa, a pessoa física de Esaú. Só que o Norman Geisler aqui, sem perceber, gente, ele piora mais ainda o texto bíblico. Ele piora mais ainda o texto bíblico. Por quê, hein? Simplesmente porque quando ele diz que Deus não está expressando ódio a uma determinada pessoa física, Deus, nas palavras aqui do Norman Geisler, e que estão aqui na Bíblia, Deus está expressando ódio não somente a uma pessoa física chamada Esaú, mas pior, a nação Edom, que proveio de Esaú. Entendeu? O Norman Geisler diz aqui, tentando explicar o que não pode, que é o caso ali de Deus odiar uma pessoa, ele diz aqui que não se refere à pessoa de Esaú, mas à nação que surgiu de Esaú, mas o povo que surgiu de Esaú. Pior ainda, Deus aqui está odiando não a pessoa física de Esaú, não apenas um ser humano chamado Esaú, mas está odiando a nação. Nação aqui é povo, é mais de uma pessoa. Então Deus está odiando o povo que teve origem em Esaú, o povo de Edom. Entendeu aí como o Norman Geisler, ele tenta aqui dizer que Deus não odeia uma pessoa física, mas aqui está odiando várias pessoas físicas, porque nação é mais de um, é muita gente, e Deus aí está odiando todos aqueles que surgiram, que surgiram de Esaú, entendeu? O absurdo. Muito bem. E aqui diz o Norman Geisler, veja agora o que ele diz. Além disso, a nação, ou seja, muitas pessoas de Edom, que provieram de Esaú, a nação de Edom merecia a indignação de Deus pela violência feita a teu irmão Jacó, Israel. Eles se posicionaram, eles quem? O povo de Edom, o povo que proveio de Esaú. Esse povo aí, em outra passagem bíblica, esse povo aí se posicionou contra o povo de Israel. Daí o ódio do Deus hebreu diante do povo. Então você vê aqui que o Norman Geisler, lá diante da pergunta se Deus é amor, como pôde Deus, ele, odiar uma pessoa? E ele diz aqui que Deus não está odiando a pessoa física de Esaú, só que é pior ainda, Deus está odiando os moradores de Edom que provieram de Esaú. Então Deus aqui está odiando, tanto é que os castigos aqui na lenda bíblica vieram contra esse povo. O Deus aqui prometendo que vai fazer do povo de Edom, olha aqui, ó, do povo de Edom, Deus vai fazer com que seus montes sofram assolações, e que a herança desse povo que surgiu de Esaú, a herança dele seja ali entregue aos chacais do deserto. Então você vê, gente, que não há lógica alguma nessa expressão aqui, mais uma vez, do Norman Geisler, quando diz, não, que Deus aqui na passagem não está odiando uma pessoa, não, um ser humano não está odiando uma determinada pessoa, ou pior ainda, está odiando o povo, que é mais do que uma pessoa, o povo apenas porque proveio de Esaú. Então aqui é mais aquela visão de injustiça que nós temos ao longo da Bíblia, né?
em que a punição passa da pessoa, do culpado. Ora, se o Esaú aqui, o Esaú desagradou a Deus, o Esaú, somente o Esaú, é que deveria sofrer o ódio do Deus hebreu. Mas não, aqui é pior, o Deus hebreu estende seu ódio, aquele ódio que ele sente por Esaú, estende esse ódio para o povo que proveio de Esaú. Ora, o povo ali é o quê? Mulheres, idosos, crianças. Na lenda bíblica, todos eles sofreram ali a punição do Deus hebreu por causa apenas de Esaú. Você entendeu, gente? Como Norman Geisler tenta aqui escrever uma coisa, quando ele nem percebe que está aí piorando mais ainda a situação. Então, quando ele diz que o ódio do Deus hebreu não se dirigiu a uma pessoa determinada, que é Esaú, não foi em relação a Esaú, pior ainda, foi em relação a todos aqueles habitantes de Edom que provieram de Esaú e que não tinham culpa alguma aqui do que o Esaú fez. Entendeu, gente? E termina o Norman Geisler. Finalmente, como no caso dos nicolaítas, Deus odeia as obras do pecador, mas não o pecador em si. Isso aqui é outra aberração que está lá no Novo Testamento. Esse negócio de que Deus odeia as obras do pecador, mas não odeia o pecador, e que Deus não está preocupado com o pecador, está preocupado com as obras do pecador. Isso aqui é outra loucura que está na Bíblia e que a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse destrói isso aqui, que Deus odeia as obras e não o pecador. Ao contrário, a Bíblia mostra isso de Gênesis ao Apocalipse, não é? Então, veja aqui, mais uma vez, não é? Para enfeitar essa bobagem aqui, escrita pelo Norman Geisler, de que Deus não expressa ódio a uma determinada pessoa e que Deus está preocupado com as obras do pecador e não com o pecador em si, para destruir mais essa aberração aí, eu poderia fazer inúmeros vídeos mostrando vários exemplos bíblicos, mas vou trazer só um, só para que você entenda aqui o que é uma brincadeira. Ora, lá em Reis, nós temos lá o rei Davi e a Batseba, não é? O rei Davi fez sexo com Batseba, uma mulher casada que pertencia a outro homem. Muito bem, o rei Davi cometeu o que então? Na época da Bíblia, cometeu o crime de adultério. E a Batseba também cometeu o crime de adultério, correto? Os dois. Pela lei vigente na época, o rei Davi deveria ser morto por ter cometido o adultério. E Batseba deveria ser morta por ter também cometido adultério. E o que foi que houve lá na lenda bíblica? O Deus hebreu, em vez de punir, veja aí, o Deus hebreu, em vez de punir Davi, em vez de punir Batseba, o Deus hebreu foi punir, coitado, o filho fruto desse adultério. A criancinha lá inocente, que não teve culpa alguma, nem existia no mundo quando Davi e Batseba fizeram sexo. A criança nem existia ainda, pois a criança apareceu depois, nada teve a ver com o adultério de Davi e Batseba, e a criança é que apanhou aí do Deus hebreu. O Deus hebreu se vingou de Davi no filho dele. Uma injustiça gritante, repugnante, que era normal no mundo bíblico, uma loucura total. Hoje, aqui no Brasil, isso não ocorreria mais, porque nós evoluímos. Então você dizer que o Deus hebreu não desperta ódio a uma determinada pessoa, a uma pessoa física, isso é uma loucura. A Bíblia mostra
de Gênesis ao Apocalipse o contrário, não é mesmo? Mostra o contrário, o ódio a uma pessoa, o ódio aí vindo do Deus hebreu. Portanto, aí mais um vídeo e vamos agora para o vídeo seguinte aí que virá. Vamos terminar aqui o vídeo com os comentários de Fábio Oliveira Lima. O Fábio Oliveira Lima é um teólogo formado em teologia, pertenceu à igreja, a uma igreja evangélica, foi cristão aí durante mais de, salvo engano, mais de 30 anos, ou 27 anos parece. Ele foi cristão. E hoje ele abandonou completamente sua crença religiosa. Ele tem um canal aí no YouTube, Fábio Oliveira Lima, um excelente canal. E ali, o importante é que no canal dele, ele conserva os vídeos ainda quando ele era crente, quando ele era um evangélico. Ele conserva esses vídeos lá no canal dele para que as pessoas encontrem ali uma fidelidade, não é? Ele é fiel com a ilusão que ele teve e que ele despertou dessa ilusão. Porque se fosse outro, retiraria os vídeos ali daquele tempo em que era cristão, retiraria os vídeos aí do canal. Mas não, o Fábio Oliveira Lima, numa fidelidade ímpar, deixou ali os vídeos da época em que ele acreditava nessas fantasias. Portanto, aí ouça o pequeno comentário que ele fez a essa série aqui do teólogo Norman Geisler. E vamos partir para o próximo vídeo. Muito obrigado. Eustáquio. Quando eu lembro que o Norman Geisler e o Thomas Rowe gastaram 40 anos para escreverem aquele livro, vejo quanto tempo duas pessoas precisam gastar para conduzirem o povo na mentira. Já o Aparecido gastou bem menos para escrever o livro dele. Assim, temos a diferença de quem usa malandragem, Norman Geisler e Thomas Rowe, e quem utiliza a inteligência para questões racionais, Aparecido Bebedouro.